Vamos direto para Davos, né? Olha só, está acontecendo lá a reunião dos líderes mundiais e algo diferente vai estar acontecendo nessa reunião aqui e a gente torce para que aconteça mesmo, hein? Porque é coisa boa, né? A Ucrânia avançou com sua proposta de Fórmula da Paz para encerrar quase 2 anos de guerra com a Rússia, após reunião de conselheiros de segurança nacional de todo o mundo em Davos, nesse domingo. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, que deverá discursar no Fórum Econômico Mundial em Davos esta semana, não esteve na sessão de abertura pela manhã, que incluiu 81 participantes de diferentes países e organizações internacionais. Já no aguardo do pronunciamento de Zelensky, estão o representante especial dos Estados Unidos para a recuperação econômica da Ucrânia, como também uma comitiva para assuntos europeus. Ou seja, o Zelensky, segundo dizem, vai estar anunciando o fim da guerra, pelo menos é o que quer agora a Ucrânia e também toda a União Europeia e os Estados Unidos. Ô Marcelo, quer dizer, o fim da guerra está jogando a toalha, porque não está aguentando, né? Não está aguentando aí os bombardeios que agora estão começando a entrar nas cidades mesmo, né, da Ucrânia, inclusive vidas e civis estão sendo sucumbidas, né? E ao mesmo tempo ele tenta dar o troco, mas agora é que ele vê que ele não tem poder de fogo mesmo, como já estavam falando os Estados Unidos, quando abasteceu com armamentos aí a Ucrânia para que fosse para cima naquela ofensiva que não deu certo, não deu resultado, e agora está tendo aí a reofensiva, né, vamos dizer assim, ou seja, a Rússia caindo para dentro da Ucrânia para acabar de vez. E agora joga a toalha. É a hora certa ou você acha que passou? Olha, para terminar a guerra, a hora certa é o mais rápido possível, né? Mas, veja, a guerra, né, ela vai até onde o que tem mais potencial financeiro consegue segurar, né? Enquanto os países europeus, os Estados Unidos estavam ali segurando a Ucrânia, estava tudo bem, né? Aí, quando começaram a falar, não dá, agora tem que ver meu lado aqui, vai ter eleição aqui, vai tal, caramba, né? E o Zelensky começou a se ver sozinho, ele viu que começou a doer, né? A gente não pode deixar de lembrar que o Zelensky, nesse contexto, é vítima também, né? É vítima também. Mas eles também deveriam se acertar aí para, pelo menos, que a guerra, né, cessasse, parasse, conversasse, abre mão um pouquinho, depois volta, enfim, alguma coisa para preservar vidas, né? Isso não aconteceu. E para fechar o comentário, né? Quanta reunião esses líderes mundiais gostam de fazer, hein? Quanta reunião, hein? E tudo fora dos seus países, com muita pujança, né? Muita pompa, dinheiro que vai, dinheiro que vai, dinheiro que vai, e nós aqui trabalhando, né? É isso aí. E são líderes mundiais, hein? Imagine nós que pagamos por eles. O que nós somos, hein? E uma coisa que chama atenção, Paulo, é que o Zelensky está jogando a toalha, mas ao mesmo tempo está vindo em Davos uma comitiva para reorganização da economia da Ucrânia. Porque os Estados Unidos até anunciaram lá, a oposição do presidente Biden anunciou como é que fica essa grana toda que foi mandada para a Ucrânia, hein, Biden? Vamos ter que cobrar, porque é um dinheiro do público, é um dinheiro do americano, né? Não é um dinheiro do Biden. Então, esse dinheiro tem que ser ressarcido. Você acha que com isso a Ucrânia está começando uma outra guerra sem saber que está entrando? A situação é bastante estranha e surpreendente. Guerra é vaidade, né? Os russos já tomaram a Crimeia e declaram a Crimeia como território russo. As áreas que eles conseguiram invadir, baseados em uma falácia, porque era uma mentira, a guerra toda começou por conta de supostamente a Ucrânia poder apontar alguns mísseis para a Rússia, ou seja,
conversa fiada para boi dormir. E assim começam todas as guerras. Assim foi a guerra do Iraque, quando disseram que o Saddam Hussein tinha lá armas químicas e descobriu que não tinha era nada, né? Assim é a guerra do Oriente Médio, quando o Hamas resolveu invadir a faixa de Israel e matar pessoas inocentes por vaidade, por interesse. Assim também é essa que pararam de falar agora, a pretensa guerra que surgiria aqui entre a Venezuela e a Guiana, né, talvez até envolvendo o Brasil nas nossas fronteiras, também por conta do interesse, ou é o petróleo que eles têm interesse, ou é a jazida de diamantes, tudo gravitando em torno de vaidade, ego e dinheiro, fundamentalmente. E pior é ver os organismos internacionais, como a ONU, por exemplo, ou a OEA, né, de uma forma ou de outra meio que manietadas, porque era certo de dizer, vamos parar com essa palhaçada, e é natural que a Rússia, muito maior, economicamente mais poderosa, imaginava que iria sobrepujar a pequena Ucrânia, pequena e modesta Ucrânia, rapidamente. Só que não contava com a bravura do povo ucraniano, que segurou a onda e segurou muito bem. Então, aí criou um desequilíbrio. Agora, é claro, a nação está quebrada, está endividada, boa parte da Ucrânia foi destruída pelas bombas, muito menos do que fizeram com relação à Rússia. As invasões ucranianas na Rússia foram muito menores, e nós continuamos na fogueira de vaidades e o mundo gerando conflito que não era necessário. Zelensky certamente está percebendo que está chegando no final, porque não deve ter mais crédito, não deve ter mais armamento, não deve ter mais dinheiro, o país está destruído, eles vão ter que pensar no processo de reconstrução, tudo pela vaidade de um único homem, chamado Vladimir Putin. É lamentável que o mundo continue agindo dessa forma. Eu, quando disse recentemente, lá na rádio em que nós participamos, que o senhor Putin era filho da Putin, eu quis dizer que ele era filho da senhora Putin. Eu não quis falar nenhum palavrão, mas as pessoas que são inteligentes percebem o que está acontecendo. É uma pena, viu, Santiago? Uma pena mesmo. Ô, Paulo Schneider, Zelensky parece que tirou o pé. Grana não faltou, não podemos dizer que faltou. Agora, por outro lado, a gente vê que vários generais foram pegos já. Teve general que comprou uma frota de carros da Mercedes para todos os familiares. Teve general que já foi pego com 2 iates, não era só um. Teve generais que já foi pego em outros países comprando mansões. Nós estamos falando de um país que é altamente subornável, né? Vamos dizer assim. Onde é que fica esse contexto da guerra? Quer dizer, grana para comprar os foguetes para contra-atacar, eles tiveram, mas não usaram. Eles vão colher o que agora, Paulinho? Vamos tentar analisar o que está acontecendo mais a nível militar. O que acontece é que o Ocidente não esperava que Putin arrumasse munição na Coreia do Norte. Esse foi um ponto que pegou todo mundo de surpresa, né? A indústria bélica russa, ela também estava colapsando, né? A Rússia é bem maior do que a Ucrânia, a Rússia é totalmente poderosa, não sei o quê. Só que a gente não pode esquecer que em um único dia a Rússia lança contra a Ucrânia mais de 500 projéteis. Em um único dia. Nós estamos falando 500 projéteis dia. Então, se a gente for colocar mês, tem vezes até que eles lançam mais do que isso. Então, haja indústria de armamento para fornecer esses projéteis. Outro problema sério era a rotatividade de soldados na linha de frente. A Rússia estava com um grande problema de rotatividade. Tinha históricos de soldados que já estavam lutando há mais de um ano na linha de frente russa sem ser trocados, né? E militarmente falando, essa troca tem que acontecer de 3 em 3 meses, no máximo de 3 em 3 meses. E tinham soldados russos lutando há mais de um ano na linha de frente. Essa nova escalada de munição que a Rússia conseguiu com os coreanos na Coreia do Norte colocou a Rússia num patamar de artilharia nunca antes visto, né? Porque eles conseguiram pegar munições que estavam prontas lá desde a década de 60, 70, que os coreanos nunca usaram, estavam guardados lá no seu depósito de invasão, esperando a invasão norte-americana, que nunca aconteceu. E o que acontece? O Putin, militarmente falando, ele é um cara muito esperto, né? Então, o que aconteceu? Nessas últimas 2 semanas, ele lançou um ataque de míssil em cima da Ucrânia, a Ucrânia teve que praticamente gastar
todo o seu estoque de defesa antiaérea. Então, há analistas que falam que eles estão com as baterias Patriot, que os Estados Unidos mandou, paradas, sem munição. Então, quer dizer, é um absurdo isso. De tanto míssil que a Rússia largou para cima da Ucrânia, eles tiveram que se defender, né, e usaram essas baterias Patriot para bater aviões, para bater outros mísseis, essas coisas todas. Então, essas baterias estão até sem munição, porque os Estados Unidos não conseguem fornecer munição para a Ucrânia. Então, nessa situação, militarmente falando, a Ucrânia já deveria ter jogado a toalha faz um tempo. Eu estou falando isso, estou analisando o negócio militarmente, sem colocar o coração e nada disso. Agora, é uma situação complicada. Tem que ver o que o Putin vai querer dessa rendição, o que o Putin vai querer, né, a nível territorial, a nível político, a nível financeiro, dessa rendição da Ucrânia. Porque a gente sabe muito bem, quem está se rendendo é a Ucrânia. A Rússia tem condição militar e condição financeira de manter essa guerra por uns longos períodos de tempos, até anos. Hoje, se a Rússia quiser, ela mantém essa guerra por anos, pelo estoque de artilharia que ela adquiriu dos coreanos da Coreia do Norte. Mas o Zelensky está agindo de maneira certa. Agora, temos que ver do outro lado, né? O que o Putin vai querer dessa rendição a nível territorial, a nível político, né? Se realmente não vai deixar a Ucrânia fazer parte da OTAN, esse tipo de coisa que vai ter que ser muito bem conversado. Mas os dois países perderam muita coisa, né, seu Thiago? Se a gente for analisar bem, as sanções que foram impostas à Rússia, né? As sanções financeiras, quanto que a Rússia está deixando de faturar aí por não comercializar com o mundo inteiro, né? Por haver essas barreiras, por essas sanções. E a falta que faz também para esses países da Europa, porque quando cortaram o gás, né? Aumentou muito o valor da energia. Então não é bom para ninguém essa guerra, essa que é a verdade, né? A Europa já tinha pedido pinico já faz tempo, né? A própria Polônia, que faz fronteira com a Ucrânia, ela já tinha avisado que realmente não ia poder mais ajudar a Ucrânia. A Polônia, dos meses para cá, praticamente de 4 meses para cá, só servia de entreposto dos Estados Unidos. Então, o que os Estados Unidos mandavam para a Ucrânia passava pela Polônia, né, que ia via terrestre para a Ucrânia, mas mesmo assim a Polônia já falou que não ia dar mais dinheiro, não tinha mais dinheiro, não tinha de onde tirar, né? E a Polônia é um dos países ali que tem altos interesses da Rússia não se manifestar naquela posição. Então, para você ver, se a própria Polônia, né, que é um dos países ameaçados, não tem condição de ajudar, imagina a Europa como um todo, né?